a gente estiver juntas, Mariela está presente, camarade, água de beber. A mulher é fundamental em qualquer manifestação cultural popular, já que a cultura é, por definição, um conjunto de práticas, crenças, valores e formas de expressão artística de uma comunidade, um povo, um país, e contribuem para a formação de identidade individual e coletiva. Dentro desses conjuntos de pessoas, é claro, estão as mulheres, e a capoeira, como manifestação cultural, não poderia ser diferente. A presença da mulher na capoeira é reflexo da sociedade no tempo histórico que vivemos. Se procurarmos por ilustrações de capoeira do século XIX, veremos que as mulheres participavam das rodas somente como assistentes, época em que as mulheres eram consideradas inferiores aos homens. Essa pequena participação continuou até a primeira metade do século XX, em que as mulheres só cantavam coro e batiam palma, mas já começavam a despontar algumas capoeiras. Depois da descriminalização da capoeira em 1937, aos poucos houve um aumento da participação feminina na prática de capoeira, porém com grandes desafios, desde ciúmes dos companheiros, em que a mulher deixava de praticar para não gerar conflito. As mulheres, que eram mães, não encontravam apoio para com os cuidados dos filhos. As mulheres também eram assediadas por mestres, que se aproveitavam do seu lugar de poder. Bem, esses desafios ainda existem, mas com o aumento do movimento feminista, as mulheres estão reivindicando seus espaços. Já existem grupos e coletivos liderados por mulheres que entenderam a necessidade do acolhimento a pessoas minorizadas pela sociedade, pois devemos lembrar que a capoeira é símbolo de luta constante contra qualquer tipo de opressão. Comecei meio tarde, com 20 e pouquinhos anos. Foi um processo meio estranho, porque eu não me encaixava em lugar nenhum. Eu estava num momento meio triste, né? Meio deprimida. E aí eu fui parar numa academia de ginástica normal. Aí eu andava para lá e para cá nessa academia. Eu não ficava, eu não fazia nada. De repente escutei um barulhinho assim, numa academia, numa sala. Nossa, o que é isso? Aí eu fui lá ver, era aula de capoeira. Aí o professor chegou e falou assim: você quer fazer uma aula? Quero. Fiz, eu odiei. Eu falei, nunca mais volto pra cá, eu não consigo fazer os movimentos, eu acho muito difícil. Aí ele falou, quarta-feira, isso foi numa segunda, não, quarta-feira. Aí sexta-feira vai ser aula de instrumento. Eu falei, olha só, vamos lá. Fui pra aula de instrumento, tipo, nunca mais saí da capoeira. Fiquei, foi quase que um salvador pra mim. Essa história da musicalidade pegou muito. Fui pra Bahia, fui fazer capoeira lá, fui conhecer Filho de Bimba mesmo, fui lá pras capoeiras Angola lá também, voltei. Fiquei andando pelas capoeiras de São Paulo até achar o mestre Ananias, que eu me apaixonei loucamente por ele, pelo ritmo dele. É um lugar muito bom, assim. Você sente a ancestralidade dele ali, né? Ele já foi, mas a casa ficou. E é isso, e continuo na capoeira. Eu fiquei 10 anos parada devido à maternidade, aquela coisa toda. Eu fui até Barriguda para capoeira, mas depois parei, aí aquele corre de mãe. Aí eu voltei faz uns 2 anos, mais ou menos. E aí eu tô lá com o coletivo, tentando fortalecer de alguma forma, né? Tentando ajudar todo mundo ali. A capoeira, ela tá em mim tão enraizada que já não existe mais Amanda sem a capoeira. Eu comecei a capoeira, eu tinha 8 anos de idade, de um projeto da escola. Comecei brincando, coisa de escola. Aí acabou o projeto na escola, eu queria continuar, soube que tinha perto de casa. Aí eu comecei a ir, aí eu comecei com o mestre Paulinho, depois fui pro professor Índio, e aí do professor Índio eu fui pro mestre Roque, e todos eram aluno dele. Então no final eu não saí de nenhum lugar, eu continuei na minha casa. E aí eu fiquei no Roque por 12 anos. No mestre Roque eu tive alguns desencontros de ideias mesmo,
de coisas que eu queria entender e que o grupo já não me oferecia, porque o grupo tinha uma outra perspectiva. E aí eu saí com muita vontade de comer capoeira, queria, igual o mestre Pastinha fala, né? Saí com fome de tudo, queria comer tudo que tinha o nome capoeira. E aí eu descobri que nem tudo que a gente coloca na boca é digestível. E aí eu comecei a entender as nuances racistas, as nuances machistas, N nuances de ismos que tinham na capoeira. E aí eu falei, não, então se eu quero ser capoeirista, eu preciso entender o que é esse monte de atravessamento que está me machucando e que está me colocando em alguns lugares que são pejorativos, que são opressivos, que são objetivados. Nesse período eu comecei minha graduação em pedagogia, falei, vou ser professora de capoeira. E aí eu descobri também que não era assim, né? A gente não se torna professora de capoeira só porque fez uma graduação, mas foi um caminho para eu entender o processo de educação como um processo de vida, em que a gente está em comunidade e a gente aprende e conflui com o outro. Menina, me diga, quem te ensinou? Quem te ensinou a cantar? Essa arte que encanta e que me faz querer imaginar se é luta, se é dança ou fogueto popular. Se ela veio do quilombo ou de lá do quebra-mar. Menina, te observei. Capoeira te fez crescer, te fez forte, empoderada, com vontade de vencer. Por favor, menina, conta, quem te ensinou a jogar? Mas me conte com detalhes, que é pra eu não perder nada. Menina, quem te deu asas? Quem te ensinou a voar? Depois de um divórcio conturbado, aí eu falei, não, agora eu vou fazer algo para mim. No primeiro casamento não tinha isso, foi abusada psicologicamente, inferiorizada. Eu falei, não, agora chega. No finalzinho do casamento ainda coloquei a desculpa de levar os filhos. Na época tinha 3 anos de idade, vamos fazer capoeira e ia, mas só ficava olhando. Depois do divórcio, daí eu falei, não, agora eu vou fazer. Aí eles ficavam em casa, eu ia. Num certo momento, eu por ser bastante explosiva às vezes, de não deixar nada, aí ele colocou meu codinome com Tempestade. Depois, no começo eu até conseguia ir bastante, aí depois foi por conta de trabalho, de filho, de casa, eu não conseguia tanto acompanhar. Mas sempre que possível eu ia, aí tem o problema do joelho também. Eu adorava fazer capoeira Angola, que é mais no chão, só que aí o joelho não permitia ficar muito tempo agachado. E a regional também não, porque como que a gente vai pular e fazer os movimentos? Eu falei assim, não, eu ainda quero continuar na capoeira, então eu fui pra bateria. Aí aprendi o berimbau, aprendi o tabaque, pandeiro, o canto. Aí já estava com grupos formados, vários pontos. Juntamos as meninas para fazer a roda de meninas mesmo, na bateria. Fizemos até camiseta, tudo, é mais jovens. Aí tinha as mulheres também, donas de casa, que também do mesmo jeito que eu não conseguia fazer alguma coisa, mas não tudo. Aí a gente montou o grupo, aí agora 1 ano que eu estou meio que retomando agora. Me ajudou bastante, me realizou. A memória foi evocada. Do silêncio, um som se fez presente, forte, confiante, seguido de uma harmonia única, característica, uma orquestra tão melódica e harmoniosa que se arrepia. Um convite. O corpo, carregado de ancestralidade e de todas aquelas que vieram antes delas, aos poucos se acendeu e se pôs em movimento. Maestria, destreza, habilidade, um conjunto perfeito de elementos. Do movimento, o corpo balançou, brincou com os pés, brincou com o vento, e quem lá de longe olhava se admirou. Equilíbrio, balanço, autocontrole, confiança de quem sabe para onde vai. Habilidade ancestral de Nzinga, de África, da nossa mãe terra. Foi para um lado, foi para o outro. Verdadeira mandinga, de mandigueiras, de quem sabe se esquivar, de quem sabe se defender. Nem tudo precisa ser dito, executar também é uma saída. Trocas de pés, trocas de mãos, dança, jogo, movimento, luta, brincadeira. Quebra o tempo, descentraliza a lógica cartesiana, sagacidade. Diz que vai e não vai, negaceia, retira-se, circula em si mesma, volta, brinca. É um jogo de esperteza. Risadas aqui, olhos atentos acolá. Daqui sai um golpe de lá,
uma emboscada. Malícia, boca de espera. O corpo é ancestral, o corpo é história, o corpo é ginga, carregada de memória. Na infância mesmo, tinha um professor de capoeira que dava aula perto de casa, dava aulas gratuitas e eu comecei a ir, a princípio minha mãe levava, era um momento que eu tinha para fazer alguma coisa, alguma atividade e não ficar na rua. Era basicamente isso. E aí ela sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo. Mesmo assim ela ia, porque ela não confiava muito nas pessoas. Desde muito cedo eu praticava a arte, mas até então para mim era um passatempo. Era algo que eu fazia porque eu queria estar com os meus amigos, porque eu queria fazer um esporte, que eu gostava de dar estrelinha, que eu gostava de fazer essas atividades. Eu me destaquei na capoeira naquela idade já, e o professor foi só elogiando e querendo que eu continuasse com ele. Aí, por vários motivos, eu saí da capoeira. Quando eu fui ficando mais velha, eu tive que sair para estudar. A questão de estudar à noite também, já mudou tudo. O professor, depois ele acabou saindo do bairro, que aí ele casou, ele foi embora. E no final esse projeto terminou. Eu fiquei esse tempo afastada da capoeira, fazendo outras coisas. Quando ele me mandou uma mensagem e falou assim, olha, eu vou voltar a dar aula perto da sua casa, lembrei de você, queria que você voltasse também. Aí eu falei, pronto, é a hora. Isso aconteceu em 2018. Aí foi quando eu voltei a treinar com ele. E aí eu comecei a entender a capoeira de outro lugar, assim. É quando o negócio vira num sentido cultural e histórico. Porque a princípio eu fazia como passatempo e depois eu comecei a entender a profundidade da arte. Então vem como uma filosofia de vida, já vem mudando tudo que eu acho, a visão de mundo, tudo que eu acredito. E a capoeira ela vem moldando mesmo essa visão de mundo. Hoje tudo que eu enxergo é com base nas vivências da capoeira e eu vou resgatando o que eu vivi lá atrás e vou trazendo para a atualidade. E aí é na capoeira onde eu sinto que eu faço um resgate ancestral, assim. Não só na musicalidade, mas no movimento e na comunhão, de estar com os meus e de estar feliz naquele espaço, fazendo algo que foi criminalizado e que não era aceito e que hoje é resistência, assim. Então tá na capoeira é resistência, filosofia de vida e por aí vai. A capoeira já tem um tempo na minha vida, na época de colégio, ter capoeira na escola. Eu vivi isso, assim, era uma escola particular, tudo, mas ela tinha capoeira num horário bem ruim, bem depois da aula, horário meio 11h30, meio-dia, ou era 1h da tarde, eu já ficava direto na escola para pegar essa aula de capoeira. Morria de vergonha para jogar, assim, é um outro universo, eu me vejo uma outra pessoa naquele tempo e tipo, a capoeira hoje em dia para mim, eu jogando capoeira, eu falo toda quarta-feira que tem roda, eu falo que bênção na minha vida ter capoeira. E eu lembro dessa Laís antigamente, sabe, assim, eu fico correlacionando, já falei até pro meu mestre, assim, como ser menina na capoeira, eu morria de vergonha de jogar e ir pra roda, assim, sabe, tipo, é uma outra Laís, assim. Então me conecto com esse universo da capoeira na minha vida, fazendo uma ligação até histórica, porque agora eu tô tão emocionada de fazer capoeira, com filha agora, assim, sabe, tipo, falei, agora eu vou entrar nessa capoeira, porque eu já moro em Joanópolis há uns 6 anos, e a capoeira sempre esteve ali, o mestre Pé de Chumbo, né, sempre por ali, eu sempre achei bonito, cruzava com a capoeira, e me veio uma força e uma ligação com essa outra Laís, e ver a capoeira de outra forma, assim, agora uma mulher, né, com filha, e não na época de colégio, que foi o meu princípio na capoeira, assim, sabe? Então, o corpo feminino, desde antes da colonização no Brasil, é marcado por uma perspectiva de inferioridade. Na colonização, esse fator fica mais evidente, quando mulheres pretas são escravizadas e vistas como mero produto. Na capoeira, a invisibilização do corpo feminino vem em decorrência dos ensinamentos trazidos a partir da ancestralidade da luta que ser capoeira representa. Até porque, a partir da criação da capoeira, é a união e fortificação de grupos minoritários. Ou seja, quando nos questionamos os motivos de mulheres não serem vistas nas rodas, mesmo estando nelas, entendemos que o papel de gênero aplicado com inferioridade é uma continuação histórica de repressão contra tudo que representa o feminino,
temos um ponto de partida mais amplo dos motivos dessa invisibilidade. Por isso, a criação do projeto. Estudar como o papel de gênero dentro da capoeira vai limitar o acesso satisfatório de evolução e unificação dessas mulheres dentro das rodas pode e deve dar visibilidade às mesmas. Eu acredito que um dos maiores desafios para mim seja encontrar meios em que eu possa me encaixar para além do que é apenas falar sobre ser capoeira ou sobre a vivência de mulheres capoeiras dentro das rodas. Assim como o Gabriel, eu tive um certo contato com a capoeira quando eu era pequena, bem pequena mesmo. Só que era mais como uma atividade extracurricular, assim, depois da escola. E também eu era meio desengonçada, então não dava muito bem na capoeira. Então, depois que a minha tia parou de me empurrar a capoeira, eu parei de ir também. E depois eu nunca mais tive contato com a capoeira, assim. Eu sempre gostei de ver rodas de capoeira, então sempre que eu vi uma roda eu parava pra olhar, porque, tipo, pra mim é algo impressionante, parece coisa de outro mundo. Eu não sei como as pessoas fazem isso, mas eu gostaria de fazer, eu só não quero ser iniciante, né? Então, eu não sou capoeirista de fato, mas eu participo do grupo. E depois que eu comecei a participar do grupo, que eu comecei a enxergar a capoeira de outra forma, assim como a maioria das pessoas está falando, mas realmente é verdade, porque eu vi a capoeira como uma arte marcial apenas. Só que eu não parava pra pensar que é uma arte marcial brasileira, que é uma das únicas artes marciais brasileiras, de fato. Eu não via como filosofia de vida, não via como modo de viver, como comunidade, não via como nada disso. Pra mim era só aquela parte da roda dos treinos e já era. Mas não, tem música, tem comunidade, tem amizade, tem tudo dentro da capoeira. Árvores grandes são fortes, mas não por seu tamanho e sim por suas raízes. Quando estamos dando nossos primeiros passos, precisamos de alguém para nos segurar, uma base para nos ajudar e ensinar, e como um grupo de capoeira é uma família. As mulheres sempre serão mães. A figura feminina é a base em tudo, a raiz onde ensina o básico para aqueles que chegam, o espelho para aqueles que ficam e o exemplo para aqueles que se inspiram a figura que joga, mas não com a força, e sim com a sabedoria. Eu comecei a capoeira porque uma amiga minha me chamou e falou: Bruna, tá tendo um treino de capoeira de graça. Falei, ó, vou só pra te acompanhar. Aí quando eu fui, fiquei sentada a aula inteira, não falei com ninguém, também minha timidez não me deixou fazer nada, porque eu sempre tive muita vergonha tanto de mim como do meu corpo. Aí eu não gostava de me movimentar com outras pessoas olhando, porque eu ficava com, meu Deus do céu, vai todo mundo me olhar, vai todo mundo falar que eu sou feia, meu Deus do céu, o negócio vai ficar horrível. Aí eu lembrei que meu pai fazia nos tempos de jovem dele. Aí eu pesquisei uma aula no YouTube, porque eu não posso chegar numa aula sem saber nada. Aí eu comecei a treinar sozinha em casa. E aí eu cheguei e falei, ó, eu já sei um pouco de capoeira, sabe? Comentando aquela história, eu já tenho um pouquinho, meu pai fazia. Aí, você pode deixar eu tocar um pouquinho de berimbau? O meu mestre aqui, na época, ele, não, primeiro vamos fazer uma aula. Aí lá eu fiz uma aula. E foi aquele negócio, todo mundo fazendo aqueles movimentos legais de pule, vai e roda. E eu na ginga do outro lado. Eu me sentia totalmente excluída. Aí lá vai eu faltar mais um tempo pra treinar em casa de novo. Falar, não, tem que chegar sabendo mais alguma coisa. Foi aí que eu comecei a treinar com todo mundo. Aí todo dia, manhã e à noite. Aí eu comecei a pegar meu espaço. A musicalidade é o que sempre me encanta. Tem roda que eu não vou jogar. Tem muitas rodas que eu não vou jogar, porque até hoje eu não sou muito fã disso. Só que em toda a roda eu tento pelo menos ficar em algum instrumento, puxar algum coro. Ou, sei lá, colocar aquela energia gostosa. Faço capoeira desde pequenininha. E minha mãe gostava muito, meu irmão já fazia. Ela falou assim, a Alice cresceu um pouquinho, vamos botar ela na capoeira. Aí me colocou, só que eu era pequena. Então eu vi assim uma grande brincadeira, entendeu? E aí eu não tava levando a sério, minha mãe falou assim, vou tirar com um pouquinho de mais maturidade e ela volta. Aí fiquei bastante tempo assim na capoeira, só que eu sempre tive contato assim, né? Mas aí minhas experiências com capoeira foram muito boas. Acho que a capoeira assim ensina muita coisa pra gente de vida mesmo, sabe? De senso de coletivo. E ali eu acho que a capoeira é legal porque tá todo mundo igual, né? Tipo, até a roupa. Todo mundo na mesma roupa, todo mundo no mesmo jogo, todo mundo tem que cantar igual. Eu acho que é isso, dá um senso de coletivo gigantesco. E uma experiência muito legal que eu tive foi quando a gente fez a excursão pro Museu Afro. Aí foi muito, muito, muito legal. Momentos antes de eu sair, eu criei muitos laços fortes. Então, no meu último ano, que eu me agarrei mesmo às pessoas, mais as meninas, né? Eu acho que a nossa pesquisa vai ajudar muito também, porque a capoeira já é incrível, mas falta mulheres. O
pensar na provocação, senti dificuldade de desenvolver. Nas voltas que a capoeira dá, vejo um universo majoritariamente masculino, cujas mulheres, em sua maioria, estão a bater palmas na margem, muitas vezes com receio de entrar na roda. E o movimento capoeira, com seus ditos mestres, não deixa explícito nossa importância e pertencimento. Sabendo que a capoeira surgiu com vivência de uma cultura matriarcal, questiono onde isso se perdeu, sabe? Resgato na memória o fato da presença do feminino na capoeira dar-se desde muito cedo, seja auxiliando os homens para que eles pudessem estar e permanecer, ou seja organizando espaço, cuidando das crianças, cuidando da alimentação, tocando instrumentos, cantando e dentro da roda mostrando que a capoeira vai além de força, sendo que também é necessária agilidade, estratégia, flexibilidade, mandinga. Contudo, reflito que a presença da mulher na capoeira é resistência dupla. Sabendo que a capoeira é resistência cultural e histórica, mulheres nas rodas também seguem a mesma linha, resistindo a um mecanismo que não nos dá o direito de pertencer, cheio de atravessamentos que nos afasta do que gostamos para dar conta do que devemos. Conversa com outras mulheres capoeiras, pude chegar nesta conclusão e perceber que os atravessamentos são diversos e todos esses atravessamentos nos levam para longe da arte da ginga. Tenha em mente que a mulher sempre esteve em tudo, mesmo que não em evidência, nós estamos lá e estaremos lá nos impondo, existindo e resistindo.